Olá, é, boa tarde. Meu nome é Guilherme. Eu sou professor da Faculdade AFA de São João del Rei, Minas Gerais. Trouxe então é, um relato de caso, né, para a gente discutir sobre restaurações e resinas compostas. Esse caso especificamente se trata de uma estratégia clínica para a reconstrução de um contato proximal de uma restauração classe 2. Esse caso clínico, então, ele é intitulado como uma restauração em resina composta, estratégias clínicas para reconstrução do contato proximal. Para começar a falar um pouco sobre esse caso clínico, a gente tem que fazer uma introdução. É, com o advento da odontologia adesiva, com a evolução das técnicas restauradoras, a evolução dos materiais odontológicos, as resinas compostas, os sistemas adesivos, principalmente universais, eles têm sido mais utilizados e mais indicados, com uma ampla vantagem e variedade de aplicação desses materiais, podendo ser utilizado em restaurações diretas de resina compostas, restaurações indiretas, como os inlay, sonlay ou coroa total, cimentação de pino fibra de vidro, selante de fósforas e fissuras, entre outros. E as indústrias, eles têm focado em desenvolver materiais autoadesivos com tensão e contração de polimerização reduzida. Então, com o aprimoramento, com o desenvolvimento das resinas compostas, as resinas compostas, elas oferecem adequadas propriedades mecânicas e ópticas, permitindo então um maior mimetismo da estrutura natural do dente. Com um exemplo desses procedimentos, as resinas compostas elas têm sido cada vez mais almejadas pelos os pacientes devido a ter essa melhora, né, na estética dental. As resinas classe 2 em resinas compostas, elas apresentam um desafio relevante, especialmente quando se refere à obtenção de uma boa adaptação marginal e uma restauração em uma reconstrução de um ponto de contato, principalmente quando nós temos que fazer o levantamento da margem, quando nós temos que fazer um levantamento de margem. Então, para esse caso clínico, é, uma paciente, né, do sexo feminino, de 28 anos, ela nos procurou devido a ter uma dor de dente e que o dente dela estava com algumas partes do dente amolecido. Com isso, o objetivo desse relato de caso é descrever uma abordagem clínica com a reconstrução anatômica e um restabelecimento do ponto de contato e uma restauração classe 2. Aqui nós temos então a imagem inicial do nosso caso clínico do dente dessa paciente. Um primeiro molar superior. Aqui nessa foto foi feita então a fotografia, né, em um espelho, onde a fotografia inverte a imagem. Foi realizado então em um dente 26, na mesial do dente 26, que primeiramente tem esse aspecto aí do substrato, né, do esmalte da dentina amolecido. Primeiramente, após então a primeira imagem do registro de como essa paciente chegou, nós aproveitamos ali que o substrato, né, dental dela está então bem hidratado e fizemos a escolha da resina. Escolhemos então a resina que melhor se adaptava à cor dessa paciente, do dente dessa paciente. Após feito então o registro de escala de cor, nós partimos ali para o isolamento absoluto. Nós isolamos então do dente ali 24, né? O 25, o 26 e o 27. E aí nós já partimos para fazer o preparo cavitário, onde nós
protegemos o nosso dente adjacente, o nosso dente vizinho, que é o dente 25. E aí nós começamos a fazer os preparos ali com brocas, né, de baixa rotação, multilaminadas, uma área ali bem criteriosa, de bastante cuidado. E aí nós preenchemos, colocamos então um material ali, subindo então um pouco a margem, né, desse preparo na mesial, utilizamos uma matriz de cobre e em seguida nós já partimos ali para o condicionamento ácido. Condicionamos apenas em esmalte, com uma cavidade um pouco profunda. A gente consegue ali ver até a cor ali um pouco mais ali da dentina, mais avermelhada. Então nós optamos por fazer o condicionamento seletivo em esmalte. Fizemos o condicionamento com ácido fosfórico, 37%. Aplicamos então o nosso sistema adesivo e aí nós aplicamos um sistema adesivo, né, universal, que a gente já mostrou anteriormente, um adesivo da FGM, o âmbar, e fizemos a fotopolimização dessa camada de adesivo. Após isso, nós iniciamos ali, colocamos mais incrementos de resina dentro da cavidade propriamente dita. Nós já tínhamos feito então a crista marginal mesial, né, apoiando ali na matriz de cobre. Fizemos a fotopolarização desses incrementos de aproximadamente 2 milímetros cada incremento, sempre lembrando então do fator de contração, colocando então a resina em incrementos oblíquos, incrementos menores, né, do que 2 milímetros. E aí a gente continuou esse processo aí de confecção, né, inserção da resina composta. Aqui a gente tem já é, o dente todo já preenchido em resina composta, e aí nós vamos partir para o acabamento e polimento. Retiramos então essa matriz de cobre e o isolamento propriamente dito, né, para a gente fazer o nosso ajuste oclusal, e aí começamos ali fazer o nosso acabamento com as pontas diamantadas FF. Nós fizemos então o acabamento ali dos sulcos primários, sulcos secundários desse primeiro molar. Fizemos um acabamento com borrachas abrasivas, sempre utilizando então borrachas abrasivas da maior granulação para a menor granulação. Começamos então com uma borracha grossa, depois nós terminamos com uma borracha média e uma borracha fina. Aqui a gente tem uma borracha no formato cônico para a gente fazer ali os sucos primários e secundários, as vertentes, onde na parte mesial, onde foi feita então essa restauração, e aí nós partimos para o polimento, onde nós utilizamos uma pasta de polimento da Diamond, da FGM, e utilizamos uma escova de profilaxia. Aqui, propriamente dito, nós já temos, né, a restauração desse elemento dental do primeiro molar e nós já tínhamos feito também o registro já do segundo molar. Então, para os nossos resultados, nós observamos que nós temos uma adequada reconstrução anatômica, um bom restabelecimento funcional do ponto de contato, uma boa adaptação marginal na mesial, muito satisfatória, tendo a recuperação estética e funcional desse elemento dental que foi restaurado, como vocês podem ver aí no antes e depois. Para então as nossas considerações finais, o sucesso das restaurações classe 2 em resina composta está diretamente relacionado ao correto planejamento e execução da técnica do protocolo restaurador, sendo que essas estratégias operatórias tendo o brunimento dessa matriz com a técnica incremental oblíqua da resina composta, vai favorecer uma adequada adaptação marginal e uma reconstrução desse ponto de contato proximal.
Esses fatores vão contribuir para uma maior longevidade das nossas restaurações e para a saúde bucal do nosso paciente, reforçando então sempre a relevância da atualização constante dos profissionais de odontologia em relação aos materiais e às técnicas restauradoras adequadas. E que a combinação dessas técnicas, ela mostrou-se eficaz, onde nós conseguimos restabelecer com sucesso a estética do sorriso dessa paciente, atendendo às suas queixas e à sua insatisfação. Aqui nesse QR Code, eu tenho as minhas referências, o que eu utilizei nessa apresentação, os equipamentos que foi utilizado para o registro desse caso, e gostaria de agradecer a minha participação nesse congresso, já é a segunda vez que eu participo, e vou deixar aqui o meu muito obrigado. Qualquer coisa também pode entrar em contato com o meu e-mail, e muito obrigado.